Nessa aula de hoje, a gente vai estudar a resistência elétrica. Vamos falar aí sobre os efeitos da temperatura, né? Sobre a resistência, os tipos de resistores e vamos definir também o que é a condutância. Mas antes disso, a gente tem que falar um pouquinho da diferença entre condutores, isolantes e semicondutores. Então vamos lá. Então, os fios são um elemento muito importante, né, para um circuito elétrico, porque é ele que vai ligar todos os componentes, inclusive com a fonte de tensão, né? Então, esses fios são feitos de materiais que essa estrutura atômica que a gente estudou na aula retrasada, ela permita que os elétrons sejam facilmente retirados aí da sua camada de valência, que é a última camada. Os fios são feitos daqueles materiais que conduzem a corrente elétrica mais facilmente. Por outro lado, tem alguns materiais que eles dificultam a passagem dessa corrente elétrica. Então, esse grau de dificuldade aí de circulação da corrente elétrica pode ser classificado de 3 formas. Então, vamos ver cada uma delas. Primeiro, a gente tem os condutores. Como o próprio nome diz, são materiais, a estrutura atômica deles são feitos para facilitar aí a circulação da corrente elétrica, né? Então o livro define aqui o que é um condutor. Denominamos de condutor os materiais que permitem a passagem de um fluxo intenso de elétrons com a aplicação de uma força relativamente pequena, que é a tensão, né? O cobre, ele é o material condutor que a gente mais usa aqui nos fios. Outro material que é usado, às vezes, para substituir o cobre, é o alumínio, né? Mas ele só 61%, só tem apenas 61% da condutividade do cobre, né? Além de outros fatores, como o custo e o peso na linha da transmissão, né? Além disso, o custo, né? O custo do material que eu vou usar para fabricar o fio e o peso dessa linha de transmissão, que no final das contas vai ter que ter uma estrutura para suportar esse peso. Então isso aqui deve ser levado em consideração também na hora de escolher o material. Então aqui a gente tem uma tabelazinha de condutividade relativa, mas relativa a quem? Ao cobre. O cobre é o 100%. Então, eu tenho outras condutividades aqui em relação ao cobre. O ouro, 70,5%, o alumínio, 61%, a prata, 105%. Então, isso aqui quer dizer que a prata é mais condutora do que o cobre, né? Enquanto o ouro apresenta uma resistência maior à corrente elétrica, né? Mas aí vocês podem se perguntar, nossa, o ouro é mais caro do que o cobre e a prata, por exemplo, né? E a gente vê o ouro sendo usado em algumas aplicações aí na eletrônica. Mas ele não é mais condutor que o cobre, então por que a gente escolhe usar o ouro, né, ao invés do cobre em algumas aplicações? Ora, o ouro é utilizado em algumas aplicações por várias razões, além da condutividade, né? Apesar da sua resistência, né, sua resistividade ser maior do que a do cobre, como a gente está vendo aqui nessa tabela, há outras razões aí que incluem a escolha do ouro, né? Por exemplo, a resistência à corrosão. O ouro é altamente resistente à corrosão, oxidação e à maioria dos produtos químicos, né? Isso aí torna ele ideal para aplicações, por exemplo, em ambientes corrosivos, onde o cobre poderia se corroer ao longo aí do tempo, né? Outra razão de escolher o ouro é a conformabilidade, né? O que é isso? Conformabilidade. O ouro é um material que ele é muito maleável e dúctil, né? O que é uma coisa dúctil? É uma coisa que é fácil de transformar em fio, né? Falando de grosso modo. Então, isso significa o quê? Que ele pode ser facilmente moldado em formas mais complexas, né? Permitindo ainda, por exemplo, que ele seja utilizado em contatos elétricos que precisam de uma alta precisão e um baixo desgaste. Outro fator que eu poderia usar para escolher o ouro é a baixa tendência para a formação de sulfetos. Os sulfetos, de alguma forma, que não interessa para a gente agora, eles podem prejudicar
a condutividade elétrica, né? Então, se o ouro não forma facilmente esses sulfetos, é bom para algumas aplicações, né? Especialmente aí nos ambientes onde há a presença do enxofre, né? Que é um problema. Outro fator é a estética e a confiabilidade, né? O ouro é usado aí em conectores e contatos elétricos em aplicações que são extremamente críticas, né? Como, por exemplo, em equipamentos médicos, aeroespaciais e em eletrônicos aí de alto desempenho, né? Além disso, suas propriedades aí elétricas, a cor e a aparência do ouro são desejáveis também em alguma dessas aplicações, né? Daí que vem a estética. E uma última consideração seria essas propriedades intrínsecas do ouro, né? Apesar aí dele ter uma resistividade maior, ou seja, uma condutividade menor do que o cobre, o ouro ainda é um excelente condutor. Para algumas aplicações, a diferença na resistividade entre o ouro, por exemplo, e o cobre, que a gente está discutindo agora, pode não ser significativo o suficiente para a gente ter um problema, né? Ora, mas se por outro lado a condutividade seja o maior fator aí do seu projeto, aí sim, o ouro não é viável, né? Tanto porque ele é um material até mais caro, né? O que impossibilita, por exemplo, fazer o uso dele aí para aplicações em larga escala, como por exemplo a fiação elétrica em edifícios, em cabos de energia, etc. Né? Nesse caso aí o cobre ainda continua sendo a escolha preferida e mais econômica e mais eficiente. Então outro material que faz oposição ao condutor é justamente o isolante, que são aqueles materiais que oferecem dificuldade à circulação da corrente elétrica. Né? E de acordo com o livro, os isolantes são os materiais que possuem pouquíssimos elétrons livres. Ou seja, é muito difícil tirar aquele elétronzinho da última camada porque tem poucos elétrons livres. Sendo necessário assim a aplicação de um potencial muito mais elevado, ou seja, uma tensão muito mais elevada, para estabelecer uma certa corrente elétrica. Então, onde é que a gente pode encontrar um isolante bem comum? Por exemplo, nos nossos fios. Todos os nossos fios aqui, que a gente usa para ligar o computador, a televisão, todos eles são encapados com material isolante. Sem esse material isolante, a gente levaria aí um choque, né? Então, esse material que é usado para encapar os fios condutores que a gente usa nos nossos aparelhos eletrônicos são todos isolantes. Aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com manutenção de redes elétricas, elas usam aquelas luvas de borracha que são isolantes, ficam sobre aquelas plataformas recobertas de borracha também, como outra medida de proteção, porque elas atuam em linhas de alta tensão, né? É muito alto a tensão nessas linhas que eles atuam geralmente, né? Então, todo cuidado é pouco. Aí a gente tem uns exemplos de isolantes aí que ficam presos nos nossos postes, né, na rua. É um isolante de quê? Do fio com poste, né? Para não ter o perigo da corrente elétrica vir aqui e descer em direção ao solo, né? Então esse fio está totalmente isolado. Esse primeiro aqui do item A é chamado aí de sensor faz choque, né? Todos são esse faz choque aí. Esse aqui é o extensor, esse aqui é o isolante de canto e esse aqui é o aparafusado. Mas é bom ressaltar uma coisa, né? Que até o melhor dos isolantes, eles podem sofrer uma ruptura. Ou seja, vai passar uma corrente elétrica através dele. Como? Aplicando aí uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão suficientemente elevada de tal forma que haja essa ruptura aí no meu isolante e ele conduza aí essa corrente elétrica, né? Por exemplo, aqui, se a gente tiver isolante com a mesma estrutura geométrica, seria 9 vezes mais intensa a tensão, a diferença de potencial para provocar uma ruptura na borracha do que no próprio meio daqui, né, que a gente está vivendo. E onde é que eu tirei isso aqui, esse 9 vezes, que é o 270 dividido por 30, e o que é isso? É essa tabelazinha aqui, é a rigidez elétrica do meio, medida aí, em kV por centímetro. Então o ar, ele tem essa rigidez, se eu alcançar essa tensão aí, eu consigo fazer uma ruptura
do ar. Já a borracha ó, é 270, ou seja, 270 dividido por 30, 9 vezes mais intensa para provocar essa mesma ruptura. A mica é outro isolante muito bom, ó, precisa de uma tensão 67 vezes maior do que a do ar. E como é que eu cheguei nesse valor? Cadê a mica? Aqui, ó. 2.000 dividido por 30, que é o A, vai dar aí aproximadamente 67 vezes. Ou seja, para eu conseguir romper aqui o isolante da mica e fazer uma corrente elétrica atravessar ela, eu preciso de uma tensão 67 vezes maior do que se eu quisesse romper a rigidez elétrica aqui do ar. Já os semicondutores, que é o último tipo lá da classificação dos materiais, né? Eles se comportam em duas situações distintas. Uma hora eles se comportam ó, como condutores e outra hora eles se comportam como isolante. Então, de acordo com o livro, a definição formal aí dos semicondutores, ó, eles constituem um determinado grupo de elementos químicos cujas as características elétricas são intermediárias entre as de condutores e as de isolantes. Esse prefixo aí do semi, né, ele vem aí da terminologia, né, do dicionário, ele vem de metade, parcial, entre, aí vai depender do seu uso, né, e onde é que a gente usa semicondutores, né, materiais semicondutores. Em toda a indústria eletrônica. Em toda a eletrônica tem materiais semicondutores, dispositivos elétricos, circuitos integrados, são construídos com semicondutores, transistores, diodos e assim por diante. Um dos semicondutores mais usados é o silício. Entretanto, o germânio e o arseneto de galho também são outros semicondutores bastante importantes aí na fabricação de dispositivos eletrônicos. Então, dito isso tudo, a gente pode dizer a seguinte coisa. Os átomos dos materiais que são bons condutores, o que é que vai acontecer com eles? Eles possuem apenas um único elétron na camada de valência, ou seja, a camada mais distante do núcleo. Já os materiais semicondutores, eles possuem 4 elétrons na sua camada de valência. Essa é uma diferença aí entre os condutores e os semicondutores. E a gente também usa muito semicondutores na óptica, né? Porque eles são fotocondutores. Além dele ter um coeficiente negativo da variação da resistividade lá com a temperatura. A gente vai ver isso aqui quando a gente vai falando de resistores, né? No geral, isso significa que a resistência vai diminuir quando a temperatura aumenta. Aumentei a temperatura, a resistência começa a diminuir. E a fotocondutividade, vocês vão estudar provavelmente em disciplinas aí de óptica, né? Fibras ópticas, redes ópticas, materiais optoelétricos, essas disciplinas aí que fazem parte aí do curso de engenharia de telecomunicações, né? Além das disciplinas que tratam aí, por exemplo, da quântica, né? Que a gente vai estar falando aí, por exemplo, dos fótons, que são pequenos pacotezinhos de energia. Então esses fótons aí de um feixe de luz que incide em algum canto, ele causa um aumento da densidade desses portadores dessa corrente. Então, como consequência, ocorre aí um aumento do fluxo das cargas, né?